Pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre calor e calor específico, tá? Calor é uma modalidade de energia, tá certo? Que passa de um corpo para o outro quando existe uma diferença de temperatura entre esses dois corpos. Então é o seguinte, se eu tenho um corpo aqui, ele está aquecido e eu faço o contato dele com outro corpo que está a baixa temperatura, tá? Existe uma migração de calor de um corpo para o outro. Essa migração cessa quando esses dois corpos, tá certo, atingem a mesma temperatura, tá certo? Calor específico é uma grandeza que define a temperatura atingida por uma substância ao receber uma determinada quantidade de calor, tá certo? Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, isso aqui é o calor, isso aqui é a massa da substância, isso aqui é o calor específico, tá certo? Isso aqui é a variação de temperatura. Então, esse calor que provoca variação de temperatura, a gente chama ele de calor sensível. Então, se eu tenho duas substâncias, tá certo? Com a mesma massa, mas que têm calores específicos diferentes, tá certo? A temperatura que elas vão atingir ao receber uma determinada quantidade de calor é diferente. Vamos dar uma olhada numa tabelinha com alguns calores específicos. Por exemplo, a água. A água, o calor específico dela é 1. Tá certo? É 1 caloria por grama por grau Celsius. Óleo de cozinha é em torno de 0,49, 0,5, por aí. Tá certo? Então observe o seguinte, se eu pego a mesma massa de água e de óleo e jogo uma determinada quantidade de calor, tá certo? Em ambas, o óleo vai atingir uma temperatura muito mais alta que a água, tá certo? Tá? Observem aqui, ó, areia. O calor específico da areia é 0,2, tá certo? Então, a variação atingida pela areia ao receber uma determinada quantidade de calor, quando você compara com a água, a da areia é muito maior, tá certo? E esse negócio é válido nas duas direções. Quando recebe, aquece rápido, quando esfria, quando perde calor, esfria rápido, tá certo? Tá? É por isso que no deserto existe uma variação de temperatura muito, muito grande. Tá certo? Tá? Então, durante o dia, a temperatura sobe muito, porque o calor específico da areia é baixo, mas à noite, todo esse calor é perdido rapidamente e a temperatura cai drasticamente. Vamos fazer um experimento para verificar isso, tá certo? Então, aqui, eu tenho um recipiente com água e um recipiente com óleo de cozinha. E aqui eu tenho dois sensores de temperatura que eu já mostrei para vocês, que é o LM35. Tá? Então aqui, só para isolar da água, eu coloquei esse sensor dentro de um tubinho, de um vidro. Tá? É uma coisa bem simples, tá? Os dois sensores, tá certo, são conectados no Arduino. E eu vou transferir esses dados para o Excel. Tá legal? Então eu vou sair aqui do meu PowerPoint, tá? E vou para o Excel, tá? Meu Excel tá aqui, tá? Aquela mesma interface que a gente está acostumado a usar. Então é o seguinte, eu vou zerar a planilha, tá certo? Vou zerar aqui, vou parar, desculpe. Primeira coisa, ele tá aquisicionando, eu deixei ele aquisicionando aqui. Você vê que a temperatura aqui dos dois sensores está marcando aproximadamente o mesmo valor. Então eu vou parar a medida, tá certo? Esse LED verde apagou. E eu vou zerar a planilha e vou começar uma nova medida, tá? Então eu vou deixar um tempo agora para a gente pegar alguns pontos, tá certo? Para a gente verificar que temperatura realmente o nosso sistema está agora aqui, tá? O sistema, o que é? É esse recipiente com água e esse recipiente com óleo, tá? Então vamos deixar um tempinho aí. Então, pessoal, a gente está coletando pontos, tá certo? A cada 10 segundos, tá certo? Isso é um programinha muito simples, tá? Que você, partindo daquela receita lá do LM35, com essa nova interface, com esse novo PLX DAC, você vai fazer tranquilo. Então, pessoal, seguinte, nosso sistema aqui, tá? Os dois sensores estão marcando aproximadamente a mesma temperatura, tá? Isso aqui é temperatura em graus Celsius, isso aqui é tempo em segundos, tá? Agora eu vou ligar o aquecimento, tá certo? Vamos ver o que acontece. Então eu vou ligar aqui meu aquecedor, tá certo? E
vou continuar medindo a temperatura das minhas duas amostras, da água e do óleo. Pessoal, o vermelho aqui é a temperatura do óleo e o azul é a temperatura da água. Observem que, tá certo? Para o mesmo tempo, tá certo? A temperatura do óleo está subindo bem mais rápido do que o da água. Por quê? Porque o calor específico do óleo é pequeno, tá certo? Tá? Então vamos deixar subir mais um pouco, depois eu vou desligar o meu aquecedor. Aqui a água está aproximadamente 30 graus e o óleo, tá certo? Já está aproximadamente uns 42 graus, tá certo? E os dois estão recebendo a mesma quantidade de calor, tá? Então, pessoal, a água, tá certo? Atingiu 45 graus, tá certo? E o óleo já está a 65 graus. Eu vou desligar o meu aquecedor e como ele tem essa massa grande, eu vou colocar o sistema para esfriar aqui, tá? Então, desliguei, tá? Vou pegar o meu recipiente com óleo, vou colocar aqui. Opa! E o com água, vou colocar aqui, tá? E agora eles vão esfriar, tá? Então, pessoal, seguinte, o que é que você percebe? Que o sistema está esfriando. Tirei do aquecedor, né? Então aqui tá, os dois estavam a mesma temperatura, que era a temperatura da sala. Isso aqui eu fiz essa montagem, ficou muito tempo aqui na sala. Liguei o aquecedor por aqui, tá certo? E você observa que a temperatura do óleo começou a subir muito mais rápido, tá certo? Do que o da água. Tá? E eles estavam recebendo a mesma quantidade de calor, porque eles estavam sobre a mesma plataforma e os dois vidros, tudo é igual. Tá certo? Só tem que o calor específico das substâncias são diferentes. Por isso, uma sobe de temperatura mais rápido que a outra. Tá? Mas isso do calor específico não é só na subida, é na descida também. Tá certo? Eu vou parar aqui agora esse dado, para a gente não perder tanto tempo, e vou mostrar um dado que eu coletei anteriormente. Tá? Então eu vou sair daqui, vou voltar lá no meu PowerPoint. Então esse é o dado, tá certo? Que eu coletei anteriormente. Tá? Então eu coloquei o óleo e a água, liguei o aquecedor, tá? E comecei a medir. Olha, aqui nesse tempo, a água está aproximadamente 55 graus e o óleo já está 85. Depois eu desligo o aquecimento aqui, tá certo? E eles começam a esfriar. E você observa que o óleo esfria muito mais rápido. Aqui, eles estão com a mesma temperatura já. Por que o óleo esfria mais rápido? Porque o calor específico dele é pequeno. A temperatura atingida por um corpo vai depender do seu calor específico. A água tem um calor específico grande. Ela não sofre variações de temperatura muito grandes quando você joga uma determinada quantidade de calor. Só tem o seguinte, da feita que a água aqueceu, é muito difícil para ela esfriar. Ela leva muito tempo, tá certo? Tá? Então esse é um efeito do calor específico, tá certo? Outra coisa, o calor específico é uma coisa que depende de cada substância, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima.